Olá, olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Eu sou o Adam Amâncio, sou cabeleireiro profissional há mais de 10 anos e tô aqui para ajudar você, profissional também, que tem várias ou muitas dúvidas sobre cor. E você que é cabeleireiro, que está começando agora, que tem um monte de dúvida, que carrega com você aquele medo de não entregar a cor perfeita para sua cliente. Eu tô aqui para colocar para você todo o conhecimento para você conseguir entregar a cor perfeita para sua cliente, a cor que ela deseja, a cor mais perfeita do que ela deseja. Já parou para pensar que é possível isso? É sim, e eu vou provar para você nessa sequência de vídeos aqui que é possível você entregar algo além do que a cliente espera. Hoje a gente vai falar sobre as nomenclaturas das cores. Aqueles números que, quando a gente começa na área, quando a gente não tem muito conhecimento sobre cor, eles deixam a gente com medo. Porque você olha aqueles números e fala, meu Deus, o que é isso? O que vai dar isso? Os números, eles só facilitam a nossa vida. Dá pra acreditar nisso? Pois é, eles só facilitam a nossa vida. Por quê? É muito mais fácil falar em cor quando a gente começa a entender os números. E é muito mais fácil entender o resultado dessa cor falando em números, tá? Claro que com o tempo a gente vai acostumando melhor com cada nuance, com cada efeito de cor, com cada brilho, mas a partir do momento que você começa a entender de fato o que cada número representa, né? O que cada número representa antes e depois da vírgula, tudo fica muito mais claro. Uma das maiores dificuldades dos profissionais na área de beleza que vão trabalhar com cor é realmente entender essa linhagem que leva você do que você tem, que é o cabelo da sua cliente aí agora, para um cabelo espetacular. E por que que os erros na colorimetria acontecem? Porque a maioria dos profissionais não consegue compreender essas questões de tons. E na maioria das vezes, acreditem vocês ou não, é porque simplesmente os profissionais não sabem. Eles vão na receita pronta que está no YouTube, eles vão na receita pronta que está no Google, e aí isso não gera conhecimento, isso não gera entendimento. Sempre vai naquela receita pronta e pronto, acabou. Vai lá e aplica. Só que, gente, cabelo não é receita de bolo. Criar cor não é receita de bolo. Não tem como eu falar pra você, olha, você vai fazer isso, isso e isso, porque a realidade que está ali no cabelo da sua cliente é só você, profissional, que consegue identificar o que aquele cabelo precisa. Então não se enganem, não se enganem. Essas receitas prontas, isso que a gente encontra na internet, é de valor? Gera conhecimento? De certa forma, sim. Mas vocês não podem depender disso. Nós, profissionais, nós temos que entender passo a passo de como construir essa cor perfeita para entregar esse resultado para o cliente. É assim que a gente vai conseguir entregar mais, entregar além. Essas nomenclaturas de cor, elas geram muitas dúvidas, porque nós estamos habituados a conversar sobre cor, o que é rosa, o que é vermelho, verde é verde. E quando a gente começa a trabalhar com colorimetria, principalmente na nossa área de cabelo, essas cores elas viram números. E a mistura desses números traz dúvidas. A mistura desses números, quando você olha na caixinha lá, a sequência de números, isso dá um nó na cabeça de quem não consegue entender. Então, por isso eu trouxe esse assunto aqui hoje. Eu tenho certeza que isso vai sim agregar no seu dia a dia aí, no seu salão, tá? E a partir do momento que você começa a entender melhor como funciona cada número, você vai entender melhor como criar uma cor perfeita. Vamos começar com o primeiro número antes da vírgula, tá? O primeiro número antes da vírgula, gente, ele indica para nós a altura de tom, tá? Essa altura de tom, ela vai do 1 ao 10, tá? Então, enquanto 1 é o mais escuro, 10 é o mais claro. A altura de tom é a cor base, tá? A altura de tom é preto, castanho escuro, castanho claro, castanho natural, loiro escuro, loiro claro, loiro médio, loiro muito claro, loiro ultra claro. Essa nomenclatura, ela é universal, tá? Ela só muda quando no lugar do número nós temos letras. Ah, mas tem isso? Tem. Fora do Brasil, nós temos marcas que usam, ao invés de números, eles usam letras, tá? Mas as nomenclaturas de número, elas são iguais.
Eu estou falando do número que vem antes da vírgula, tá? Esse número antes da vírgula, ele sugere, ele identifica a altura de tom. Essa altura de tom pode ser preto, pode ser loiro escuro, pode ser loiro médio, pode ser loiro ultra claro. Então, do 1 ao 10, eu tenho a altura de tom. Sempre, em qualquer situação, o primeiro número vai identificar para vocês a altura de tom. Aí nós temos a vírgula, tá? Vírgula, hífen, barra, é tudo a mesma coisa, ok? Tudo a mesma coisa. Então, o que acontece? O número que eu tenho antes da vírgula, ele me identifica a altura de tom. Após a vírgula, pode ser o mesmo número antes da vírgula, mas aí ele já não me identifica a altura de tom. Ele já me identifica nuance. Mas o que é nuance? Nuance é o reflexo. Nuance é o brilho. Nuance é o que eu enxergo no cabelo. Então, se é uma nuance dourada, eu tenho um reflexo, um brilho dourado nos cabelos. Ok, então vamos colocar aqui um exemplo bem básico. Eu tenho, tá, na minha caixinha de cor lá, o primeiro número é o 6. Então, eu tenho lá o primeiro número, 6, tá? Ok. E depois da vírgula, eu também tenho 6. Só que o que acontece? Esse primeiro 6 aqui, que é antes da vírgula, ele identifica a minha altura de tom, que neste caso é um loiro escuro. Passou da vírgula, esse 6 não vai ser loiro escuro. Ele me torna uma nuance, que na maioria das vezes é o vermelho. Lembra que eu falei que a altura de tom é uma linguagem universal? Então, aqui no Brasil, em qualquer lugar, em qualquer marca, o 6 é loiro escuro. Quando eu falo de nuance, esse número pode mudar. É aí que começa os nós, né? Por quê? Passou da vírgula, esse 6, ele não é loiro escuro. Primeiro ponto que dificulta. O 6, ele não é loiro escuro. O 6, ele é vermelho. Porém, em algumas marcas, o 6 não é vermelho. Ele é nuance, mas ele não é vermelho. Ele pode ser um outro tom. Ah, não, mas por que muda? Porque a nuance é definida pela marca que você está usando. Na maioria das marcas, principalmente as nacionais, o 6 é vermelho. Mas nós temos marcas que não são nacionais, que o 6 já não é vermelho. Dica para vocês. Sempre que vocês forem trabalhar com uma marca nova, identifiquem a cartela de cor dessa marca. Peça para o vendedor, peça aí para quem te fornece a cartela de cor dessa marca, para você identificar quais os tons que a marca definiu para essas colorações. Mais uma coisa importante, a teoria da colorimetria, ela é universal. A teoria, então tudo que eu estou falando aqui para vocês vale em qualquer lugar. Tudo que eu estou falando no quesito teórico. O número antes da vírgula é a altura de tom, isso daí é em qualquer lugar. O primeiro número após a vírgula é nuance em qualquer lugar. Porém, o número depois da vírgula, ele pode ser definido pela marca, o tom ideal. Então, enquanto o 6 nas marcas nacionais, na maioria, tá? Nas marcas nacionais é vermelho, o 6 numa marca que não é nacional, ele pode ser outro tom. Por exemplo, o 6 numa marca alemã, ele já é marrom. Deu para entender? Então, enquanto eu estou trabalhando com uma marca que o 6 é vermelho, o 6 depois da vírgula, hein? O 6 é vermelho, nessa marca alemã, o 6 já vira marrom. E é aí que está o grande erro de muitos profissionais. Eu entendo de colorimetria, eu sei que o 6 é vermelho, mas e se você estiver usando uma marca que o 6 não é vermelho? Então, tomem cuidado com isso, ok? Gente, outra coisa muito importante é que os números e o formato da escrita das colorações, eles funcionam tanto em colorações como em tonalizantes, tá? Não tem diferença, tá? A única diferença, vou repetir, é de marca para marca quando a gente está falando sobre nuance, ou seja, sobre os números que vêm após a vírgula, o hífen ou a barra. De novo, hífen, barra e vírgula é a mesma coisa, é só um sinal
que define ali a divisão entre altura de tom e nuance. Beleza? Muito bem, então agora a gente vai voltar para a teoria da colorimetria, tá bom? Então nós temos aqui 6,6, tá? Esse primeiro 6, tá? Ele identifica para nós a altura de tom, ok? O primeiro número após a vírgula, ele identifica para nós a nuance. Então, nuance. Eu posso ter uma coloração só com 2 números, mas eu posso ter uma coloração até com 4 números. Como assim? As marcas, elas mostram e elas disponibilizam para nós o maior número de possibilidades de cor. Então, eu tenho aqui uma tabela de cor que eu vou abrir aqui para vocês agora. Olha o tanto de cor que essa marca, ela disponibiliza para o profissional. Ó. Tá? Como que eu entendo tudo isso? Como que eu faço para entender como funciona todas essas cores? Como que funciona? Como que eu vou entender todos os nomes e tudo mais? Entendendo a teoria da coloração, tá? A teoria da nomenclatura das cores. Então, o que acontece? Eu tenho o primeiro número, que é a altura de tom, e eu tenho o primeiro número após a vírgula, porém o segundo número nessa linhagem aqui. Então, o primeiro número após a vírgula, eu tenho a nuance. Essa nuance, ela tem maior potencial. Ela me revela mais cor, certo? Então, se eu tenho um 6,6, eu tenho um loiro escuro avermelhado. Isso quer dizer que eu tenho vermelho, ok? Neste caso aqui, o 6 é vermelho, tá? Então, eu tenho loiro escuro, vermelho. Mas eu posso ter um outro número, eu posso ter uma outra nuance junto aqui. E aí vem o terceiro número dessa nomenclatura, o segundo número após a vírgula. Vamos colocar aqui, por exemplo, outro número 6. Então, eu tenho novamente o número 6. Quando eu tenho a junção de 2 números iguais, tá? Então, eu tenho primeira nuance, o 6, segunda nuance, o 6 também. Eu tenho, obviamente, uma intensidade maior de vermelho. Isso quer dizer que eu tenho um loiro escuro, vermelho intenso. Quando eu tenho, nesse terceiro número aqui, um número totalmente diferente, por exemplo, eu tenho aqui um 1. Então, ó, 6,61. Isso é só exemplo, tá, gente? Só exemplo para vocês entenderem como funciona. Então, eu tenho 6,61. O que é o 1? O 1 é o cinza, né? Eu tenho nuance cinza. Então, quer dizer que eu tenho um loiro escuro, altura de tom. Primeiro número após a vírgula é a nuance que vai me dar o tom em maior escala. Então, eu tenho vermelho. E o segundo número, eu tenho uma escala menor de pigmento. Então, eu tenho cinza. Nessa composição aqui de 6,61, eu tenho vermelho acinzentado. Eu tenho maior quantidade de vermelho, menor quantidade de cinza. Esse cinza ele só vem no final. O primeiro número, ele dá maior intensidade nessa cor. Ele vem com mais força. O segundo número, ele perde essa força, mas ele tem pigmento. E se eu tiver um terceiro número, eu também tenho esse pigmento na minha coloração, mas ele vem bem mais sutil. Basicamente, gente, a partir da vírgula, eu tenho mais força, menos força. Eu tenho mais força no primeiro número, menos força no último número, que no caso, o que acontece? Eu estou falando de pigmento. Essa força é a intensidade do pigmento. O que nós definimos e já aprendemos hoje? Eu tenho altura de tom, primeiro número após a vírgula, a nuance de maior intensidade.
Se eu tiver a mesma nuance seguida, eu tenho maior intensidade ainda, porque eu tenho o mesmo tom seguido, certo? Se eu tiver o primeiro número aqui após a vírgula e o terceiro número vir numa outra nuance diferente, eu tenho maior intensidade na primeira nuance e uma intensidade menor na segunda nuance. Se eu tiver um terceiro número, então, mais uma vez, é exemplo, tá? Se eu tiver um terceiro número, no caso aqui eu coloquei um 3, que é para nós o dourado, então eu tenho maior intensidade no primeiro número, na primeira nuance, uma intensidade mais média, né, na segunda nuance e uma intensidade ainda menor na terceira nuance. Ou seja, o dourado aqui, ele tem uma intensidade bem pequena. Ah, mas tem intensidade pequena, não faz efeito. Faz efeito dependendo de como você vai usar essa coloração. Por exemplo, você pode estar com o cabelo que tem uma nuance mais esverdeada, e aí você precisa de uma tonalidade num vermelho para neutralizar esse tom esverdeado. Então, esse 6 aqui, ó, ele praticamente não vai aparecer, porque ele vai entrar como neutralizante pro verde que tá no seu cabelo. O que vai aparecer? O 13, que é a mistura do cinza com dourado, que a gente tem aí levemente um bege. Tudo depende do formato que você vai usar essa coloração. Hoje aqui eu tô desmistificando como funcionam essas nomenclaturas. Cada pigmento tem o seu valor dentro de uma caixa. E é importante vocês saberem disso. Por quê? A partir daí, vocês terão mais sabedoria para aplicar esses tons. Explicado isso, agora a gente tem a questão do zero. O zero, gente, ele traz o natural, ele traz o neutro. Então, sempre que eu tenho zero, eu tenho um tom neutro, tá? Então, eu tenho 5.0, tá? O 5.0, o zero, ele traz profundidade para a cor. Ele é neutro em qualquer situação. Então, se eu tenho 5.0, eu tenho um castanho claro natural. Porque o zero ele vem como neutro. Se eu tenho 5.00, eu tenho uma intensidade. Lembra aqui da intensidade do uso do 6? Né, que eu dei o exemplo aqui? Que aqui é o vermelho, com outro 6 ele fica mais intenso. A mesma coisa acontece com o 0, tá? Então, se eu tenho 5.0, eu tenho castanho claro natural. Se eu tenho 5.00, eu tenho castanho claro natural intenso. Ele é mais profundo. Toda coloração que você tiver a mesma nuance seguida traz para vocês intensidade e profundidade. O zero, como ele é neutro e profundo, ele é usado para a cobertura de brancos. Então, todas as linhas que vocês veem aí na cartela de vocês, 5.00, eu tenho maior intensidade e eu tenho uma cobertura de brancos mais intensa. Isso também interfere na profundidade dessa cor. Essa cor ela é mais profunda. Então, se eu tenho um 5.00, ele é mais profundo do que um 5.0. Nessa minha tabela de cor aqui, ó, essa barra aqui, ó, que são das alturas de tons, né, dos tons naturais, o que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho do 1 nessa tabela, tá, gente? Eu tenho do 1 ao 9, tá? Nessa tabela. E aí, nessa segunda aqui, ó, eu tenho natural extra, que é o ponto 00, tá? Que na maioria das vezes a gente usa para quê? Cobertura de brancos. Então, se eu tenho uma base totalmente clara, eu vou usar uma coloração que ela é seguida de 00, porque ela me traz mais profundidade, eu tenho uma cobertura mais perfeita desses brancos. Outro ponto importante que a gente tem que falar sobre as nomenclaturas das cores é que cada marca tem os seus produtos específicos, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês dessa marca que eles têm alguns produtos que são mais específicos, tá? Por exemplo, nós temos aqui L22. E aí o profissional olha e fala L22. Esses produtos, gente, eles são específicos da marca. Eles fogem do normal, vamos dizer assim. São linhas especiais de cada marca.
O L22 nessa marca é um tom de fumê. Vamos pegar aqui uma cor que ela é mais natural, o cobre, tá? O cobre nessa marca, ele é o 7, tá? Lembra que eu falei pra vocês que dependendo da marca, a nuance, ela muda o número? Nessa marca aqui, o 7, a nuance 7 não é a altura de tom. A nuance 7, ela é o cobre. E aí eu tenho aqui o L77, uma coloração especial desta marca específica que traz esse cobre em maior intensidade. Provavelmente essa coloração ela tem algum diferencial da coloração normal. Mas uma coisa que é muito importante, é por isso que eu trouxe essa ideia aqui para vocês. O 77 ele continua sendo a nuance depois do hífen, e quando ele é usado seguidamente, 77, ele tem maior intensidade. Isso é para vocês entenderem que, independente da situação, tá? Independente da marca, a teoria dessa leitura que nós estamos fazendo aqui hoje, ela funciona. Nós temos também um outro exemplo, que é essa coloração aqui, ó, que é o E-1. Na nossa linguagem, o que é o 1? O 1 é a nuance cinza. Lembrando, E-1, depois do hífen. Tudo que é depois do hífen, eu tô falando de nuance. Então, o que é o 1 na nossa linguagem de nuance? O 1 é o cinza. Essa marca, ela criou esse E-1 como um especial extra em cinza. Então, eu sou profissional, eu preciso fazer uma correção de cor e eu preciso usar esse cinza em maior intensidade. Eu tenho esse intensificador. Assim como nessa marca, eu tenho o D-0, um diluidor de pigmento. Ele é um especial diluidor. Então, se eu tenho lá no meu estoque uma cor e eu preciso diluir ela para fazer um outro tom, eu consigo usar esse D-0. Por que o D-0 dilui? Simplesmente porque o 0 é neutro, o 0 é natural. Lembra que eu falei que o 0 ele é natural sempre? Então, eu consigo ter essa ferramenta aqui que essa marca específica propõe para os profissionais. Eu tenho também aqui o E-0, tá? O E-0. O que é o 0? É o natural. O E-0 dentro dessa marca, ele clareia. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um problema lá num dia específico e eu tenho uma coloração que, se eu clareasse ela um tom, eu conseguiria aplicar na minha cliente. Então, eu tenho essa ferramenta pronta só para entrar na minha coloração ali e clarear esse tom e entregar o tom perfeito para minha cliente. Lembrando, sempre, independente de marca, independente de onde vocês estiverem, tudo que vem após o hífen é nuance, é o reflexo, é o que você vai enxergar nesse cabelo. 2 números iguais, após o hífen você tem maior intensidade daquela cor. Se você tem 3 tons diferentes, o primeiro número, após a vírgula, ele tem maior intensidade, o segundo número tem menor intensidade, o terceiro número tem menor intensidade ainda. E aí, gente, deu pra entender? Tá com dúvida? Se tiver com dúvida, comenta aqui embaixo, deixa a sua dúvida aqui, que a gente vai conseguir fazer um material muito legal, respondendo as perguntas e as dúvidas de vocês, tá? Eu queria colocar aqui pra vocês que trabalhar com cor parece ser um bicho de 7 cabeças no início. A gente não consegue entender realmente o que é cada coisa, o que representa cada número, o que representa cada sinal, mas eu tenho certeza que se vocês se empenharem aqui nesses conteúdos junto comigo, a gente vai conseguir resultados incríveis e entregar sim a cor perfeita para sua cliente, tá bom? Eu preciso falar ainda sobre os corretores, tá? Falando de cor. Adam, muda quando eu tô falando sobre corretor, quando eu tô falando de mix, né? Os mix corretores. Eles são pigmentos puros, né? Pigmentos puros que você pode adicionar em alguma coloração que você queira intensificar o pigmento. Você pode corrigir um cabelo com o mix de corretor, com esse pigmento puro. Posso usar ele adicionado a uma coloração, tá? Eu posso usar ele de diversas formas. Muda alguma coisa? Não muda. A nomenclatura é aquilo que eu coloquei para vocês
durante todo esse tempo que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, em qualquer situação. Por exemplo, eu tenho aqui o corretor dourado, o 0-55, tá? É esse daqui, ó. 0-55. Tudo que eu tenho antes do traço, eu levo em consideração que é a minha altura de tom. O 0 é o quê? Neutro. Ou seja, eu não tenho altura de tom nenhuma. 0, neutro, traço, 5, 5. Ou seja, eu tenho duas nuances seguidas. Quando eu tenho duas nuances seguidas, eu tenho intensidade. Se eu tivesse um traço 55, eu tenho altura de tom mais a intensidade do dourado, porque ele está vindo em dose dupla. Como eu tenho 0-55, eu tenho neutro e dourado. Ou seja, eu tenho só o dourado nessa composição. Por isso que nós chamamos de corretor, porque eu tenho dourado puro dentro dessa coloração. Normalmente, fica aqui uma dica para vocês. Nós usamos esses mix que são puros, não é por grama, é por centímetro, porque eles são puros, tá? Então eu uso 1 centímetro para fazer algum tipo de correção. Ainda falando sobre as nomenclaturas de cor, nós temos nessa marca aqui que eu trouxe a tabela para vocês, desse lado aqui, ó, eu tenho a altura de tom. A maioria das marcas, o que que acontece? Eu tenho como altura de tom do 1 ao 10. Cada marca trabalha no seu formato. A teoria da colorimetria, ela funciona de qualquer forma. Nessa marca, o 10, tá? A altura de tom 10, ela vem junto com clareadores, tá? Porque nessa marca específica, o 10, ele já tem um poder de clareamento maior. Na maioria das vezes, as marcas usam apenas o 12, tá? A linha 12. Então, a linha 12, o que que é? É uma super clareadora. Ela tem uma desenvoltura de clareamento muito maior do que uma coloração normal. A formulação dela é diferente. Tanto que, quando a gente usa uma super clareadora, até o oxidante muda. Eu passo a usar o oxidante de 40 volumes, porque a composição dessa coloração ela é muito maior. Mas o que que é o 12? É um loiro extremamente claro. Ele é um super clareador. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, eu tô falando desse cara aqui, ó, tá? Que é o 12, tá? Então, tudo que é 12, gente, vocês tenham cuidado ao usar. Funciona da mesma forma. 12.0, eu tenho ali só a altura de tom. Então, eu tenho um super clareador natural. 12.1, eu já tenho um super clareador cinza. Tá? 12.2, eu já tenho um super clareador que ele me traz, dependendo da marca, ele me traz irisado, dependendo da marca, ele me traz o mate. Em qualquer circunstância, as nomenclaturas elas não mudam o seu desempenho. O que muda são as nuances. As nuances elas podem mudar. Eu posso trabalhar com uma nuance que numa marca a nuance 7 é marrom e na outra marca a nuance 7 pode ser um outro tom. A nuance 7 pode ser cobre, por exemplo. Mas a nomenclatura, a leitura dessa coloração sempre vai ser a mesma. Bom, gente, então, para simplificar toda essa explicação, funciona mais ou menos assim. Eu tenho o primeiro número, que é a altura de tom, tá? Que ele vem antes da vírgula. Depois da vírgula, eu tenho a minha primeira nuance. Depois, eu posso ter a segunda nuance. Ela vem com uma intensidade menor. E depois eu posso ter uma terceira nuance, que ela vem com uma intensidade menor ainda. Ou seja, do primeiro número para o último número depois da vírgula, eu tenho aí uma decrescente, né? Então, eu tenho valores maiores após a vírgula, valor menor nos últimos números, tá bom? Outra coisa, se eu tiver uma sequência de dois números iguais, eu tenho maior intensidade. Ou seja, se eu tiver 66 e esse 66 for vermelho, eu tenho uma intensidade maior de vermelho, um vermelho intenso. Agora o 0, gente, o 0 ele me traz o neutro. Na maioria das vezes ele é usado na cobertura de brancos. 5.0 eu tenho mais intensidade. 5.00 eu tenho uma maior intensidade ainda, tá certo? Agora, se o 0 vem antes de alguma nuance, eu simplesmente estou deixando essa nuance mais leve. Então, se eu tenho 5.03, eu tenho uma nuance mais amena de dourado.
tá? Mais leve, esse dourado ele fica mais leve. Se eu tenho 5.30, eu tenho esse dourado com maior intensidade. Bom, gente, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui nos comentários que a gente vai trazer isso e vai pautar aqui como aula, tá bom? Como vídeo para vocês, tá certo? Eu tenho certeza que a partir do momento que vocês começarem a entender melhor todo esse processo de criação de cor e como identificar as cores dentro de uma caixa ou numa tabela de cores, vocês vão começar a entregar resultados muito melhores. Eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!